Olá! O governo federal venceu a primeira batalha dos vetos. Dos 32 vetos presidenciais que o Congresso deve analisar, 26 foram mantidos. Mas ainda faltam ser analisados o reajuste de até 78% para os funcionários do Judiciário e o aumento para aposentados pelo mesmo índice de correção do salário mínimo, entre outras propostas. Com orçamento deficitário, se derrubados os vetos da Presidente da República, o governo verá ir para o ralo o esforço para cortar gastos e até mesmo de criar novos impostos. Para afastar a ameaça, o Palácio do Planalto começou uma ampla campanha de convencimento dos parlamentares que obteve sucesso até agora e contou com o apoio até mesmo de partidos da oposição, que temem pela governabilidade do país. Será que o acordo vai continuar dando certo? Quem está aqui para tentar responder a essa questão são os deputados Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, e Max Filho, do PSDB do Espírito Santo, convidados do Brasil em Debate, programa da Rádio e da TV Câmara. Deputados, qual a avaliação que os senhores fazem dos vetos até agora mantidos da Presidência da República? Deputado Esperidião. Eu entendo que foi uma associação de medo, primeiro medo do governo, segundo medo de quem não é governo, sobre as consequências que a derrubada desses vetos representariam para as finanças, para a reputação, para o grau de investimento, ou seja, para a situação geral do Brasil. Ou seja, o nosso país está refém do medo em função do estrago que o governo provocou nas finanças públicas. Deputado Max Filho. Eu acho que a avaliação está correta, né? Nós estamos gerenciando uma crise, uma agenda negativa e, na verdade, o governo instalou um programa de redução de danos, né? O dólar bateu a R$ 4 e tem batido a níveis históricos, o maior patamar da história do Brasil, enfim, e tudo isso inspira muitos cuidados, né? Há uma apreensão grande e é só lamentar o fato de que o governo termina descontando exatamente naqueles que recebem o menor salário, na classe mais pobre, né, que está pagando essa conta. E os servidores do judiciário são um caso típico, né, porque a alta cúpula tem tido seus reajustes, inclusive agora já vai se votar a elevação do teto do gasto do funcionalismo público, teto do salário, enquanto o Barnabé, o servidor de carreira, ele fica há 10 anos sem ver reajuste. Na verdade, até estava dizendo ontem o senador Zé Serra, senador Aécio Neves, que o passado é o que mais muda, porque no governo de Fernando Henrique, no governo neoliberal de Fernando Henrique, a cada 4 anos o servidor público tinha garantido a sua recomposição. No caso do servidor do Poder Judiciário, é um caso típico, né? Já no governo dos companheiros, são 9 anos sem que o servidor tivesse sequer o direito a 1% de reajuste. Deputado Esperidião, o senhor falou em medo, mas as propostas que foram vetadas e que o Congresso manteve foram as propostas que o próprio Congresso aprovou. O que mudou? Por exemplo, o caso do reajuste dos servidores do Judiciário. O governo deixou votar. Não foi o Congresso que votou. O governo poderia, pelo menos, ter batido voto. Todos votaram a favor. Não houve orientação do governo contra o reajuste. Passou quase que por unanimidade na Câmara e por unanimidade no Senado. Então não é a história de dizer... Esse é o discurso de um governo cuja responsabilidade caducou e aí ele se acorda de repente. Olha, isso vai ser um estrago. Se acordou no começo do ano. Olha, temos uma pequena marola, vamos fazer um ajuste fiscal. Qual foi o foco da primeira etapa do ajuste fiscal? Viúva, pescador, desempregado e aposentado. Esses foram os alvos do vamos tirar de alguém. Agora, o que está no Congresso para ser votado? Volta da CPMF. E num conluio, o governo chamou os governadores para dizer, olha, eu quero 0,20, vocês que peçam para aumentar para 0,38, isso fica para vocês. Ou seja, é um saque à nação. Um saque sob a forma
de carga fiscal num país que já está estressado e quase que paralisado nessa agenda negativa que o deputado Max falou. Então, o governo perdeu o rumo, não perdeu o medo. E é só em nome do instinto de sobrevivência que ele toma essas iniciativas erráticas. Né? Errática, não tem um rumo. Qual é o objetivo? Por exemplo, não, nós vamos salvar a indústria nacional. Vamos fazer uma agenda para modernizar a nossa indústria, para voltar a ser competitiva, para o Brasil não ficar dependendo de commodities que já nos pregaram uma grande peça. E vamos voltar a tentar enriquecer antes de envelhecer, que é o nosso problema previdenciário. O governo não tem agenda alguma, nem para a agricultura, nem para a indústria, nem para serviço, nem para defender as suas finanças. Então, ele tem uma agenda errática, baseada exclusivamente no medo. E no caso do cerne do governo, o medo do impeachment. Todas as iniciativas que são tomadas agora têm como objetivo preservar politicamente o governo do medo do impeachment. Então, o Brasil é refém do medo generalizado, assumido pelo governo, que só pratica algum gesto movido pelo medo. Deputado Maxilo, eu queria saber se o senhor concorda com o que falou o deputado Esperidião. Mas também com a questão, será que seria o momento, num momento de crise, em momentos que a economia vai bem, conceder aumentos, talvez no passado, talvez tivesse sido o momento, mas será que esse momento seria o de conceder esse aumento? Olha, é preciso recompor um pouco da história, né? Porque com Fernando Henrique, a cada 4 anos, esse segmento tinha garantido a sua recomposição. Ao final dos primeiros 4 anos, ao final do segundo período de 4 anos, no final do primeiro período de Lula, se garantiu esse reajuste de 2006. Então, desde lá que não há um reajuste para o Poder Judiciário. E aí, o azar dessa categoria foi a eleição da Dilma. O Lula ajudou a eleger a Dilma. Já estava no Congresso Nacional um projeto de lei de autoria do Supremo concedendo esse reajuste desse período inflacionário, encaminhado que foi pelo então ministro Gilmar Mendes em final de 2009. Com a eleição da Dilma, o companheiro Lula, em solidariedade a Dilma, falou, não, a Dilma resolve. A Dilma resolveu. A Dilma resolveu não deixando votar o reajuste dos seus primeiros 4 anos. E agora que foi finalmente votado pela Câmara e pelo Senado, a unanimidade. Foi votada a unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, né? Inclusive em caráter terminativo, não precisou ir ao plenário da Câmara, depois foi ao plenário do Senado, o Senado aprovou a unanimidade. Ou seja, o governo estava dormindo, então. A presidente dorma, agora exato, o governo dormia. A presidente veta. Só que com o veto, ela criou um novo problema e magnificou o antigo. Qual foi o novo problema? Com o veto, ela podia ter vetado parcialmente, meu governador, a mim, podia ter vetado parcialmente, teria resolvido o problema, teria minimizado o efeito, né? A categoria se daria por satisfeita, mas ela, qual foi o caminho? Escolheu vetar in totum, totalmente o projeto. O que é que aconteceu com isso? Diante do veto, o presidente do Supremo, ministro Lewandowski, encaminhou 2 projetos de lei que já estão tramitando. Um de um reajuste menor para o Barnabé, para o servidor público, para o servidor de carreira do Judiciário. E outro que eleva o teto do funcionalismo. Ou seja, ela criou um problema novo, ela vai agora provocar o aumento do teto do funcionalismo, com repercussão nos estados e municípios, e criou e magnificou um velho problema, que é a baixa remuneração do pessoal de carreira do Judiciário Federal. Agora, o que mais é lamentável nesse contexto é que para ela conseguir manter esse veto, ela está agora entregando na bacia das almas ministérios importantes com a finalidade tão somente de manter uma base mínima parlamentar na Câmara Federal. O próprio Ministério da Saúde... Uma base parlamentar para sobreviver. Exatamente. Não para propor. É verdade. Enfim, quer dizer, a saúde do povo não é importante, porque o que é importante é a base parlamentar
para garantir o medo A sobrevivência. que o governo tem de um impeachment exatamente. Nenhuma agenda positiva, nenhuma proposta, só para defensiva. Quer dizer, foi isso que permitiu a aprovação dos vetos? Foi essa negociação? Ou os senhores acham que a oposição também começou a temer que, com impeachment ou sem impeachment, haverá anos pela frente, alguém tem que governar o país? A visão foi política ou foi da estratégia do país, deputado? O medo gera solidariedades. Né? Olha, você, daqui a pouco, pode estar no meu lugar. E não terá, a curto prazo, uma solução, porque eu quebrei tão bem o país que não tem muita massa de manobra. Nem o menino Jesus, como se diz, consegue operar um milagre da transmutação, de transformar água em vinho, né, ferro em ouro, num prazo curto. Então o medo se disseminou, sim. Os que têm expectativa de poder, por exemplo, o PSDB, também tiveram o seu senso de responsabilidade pelo medo despertado. Eu não tenho dúvida, mas nós temos medo para não deixar acontecer. Não temos energia para fazer alguma coisa útil para o país. Esse é o nosso maior drama. É você lutar pela sobrevivência sem expectativa do que fazer sobrevivendo. Sobreviver por sobreviver. Esta é a paralisia que o governo está vivendo. Bom, a gente vai ouvir a opinião do PSDB daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo como o Congresso está avaliando os vetos da presidente Dilma Rousseff e o que nós podemos esperar daí. Os nossos convidados são os deputados Max Filho, do PSDB do Espírito Santo, e Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina. Deputado Max Filho, por que o PSDB resolveu manter os vetos, dar um apoio ao governo nesse momento? Não, o PSDB não decidiu manter os vetos. O PSDB decidiu votar pela derrubada do veto na Câmara e alguns senadores, porque o senador, o Espiridião Amin já foi senador, ele é praticamente uma instituição, né? É um partido à parte. Nós temos dos nossos quadros homens que já governaram essa nação, ex-ministros, o José Serra, o próprio Aécio Neves, enfim, mas o PSDB não está nessa de solidariedade ao governo. Acho que o melhor tom foi o Fernando Henrique que adotou. Não vamos salvar aquilo que não merece ser salvo, ou seja, o governo ele é responsável por um pacote, por um ajuste que é recessivo. Nós estamos num ciclo vicioso. O pacote recessivo, ele tira dinheiro da economia, ele corta benefícios, corta salário, com isso o dinheiro não circula, com isso a arrecadação do governo vai caindo. Nós estamos reféns e vítimas dessa agenda. Uma agenda criada por esse governo. Mas houve um apoio simbólico do PSDB, mantendo algumas esses figuras vetos, do deputado. partido, o próprio senador Aécio, não quis esticar a corda no sentido de votar contra tudo e contra todos. O PSDB não adotou na oposição a mesma tática que o PT adotava no passado, né? Aquela expressão, ai governo, sou contra. Quer dizer, votar contra tudo, não, porque o PSDB foi o partido que votou a lei de responsabilidade fiscal, é o partido que implantou a cultura da responsabilidade fiscal. E o PT que votou contra a lei de responsabilidade fiscal... Foi o Supremo? Exato, foi o Supremo. Está sendo coerente no governo, porque quebrou o Brasil, quebrou as finanças do país. Então, nós reconhecemos a coerência do partido, né, que votou contra a lei de responsabilidade fiscal e no governo quebrou as finanças do país. Então, o PSDB tem essa responsabilidade. O PSDB vai ter que mostrar outras coerências também, né? Refazer o fator previdenciário, votar nos vetos da Previdência também se lembrando do que fez. O autor do fator previdenciário não foi o PT. E
o PSDB agora votou contra o fator previdenciário. Nós temos na questão do 85, 95, que são as idades, outros vetos importantes, né, do salário mínimo, a vinculação ao salário deputado mínimo, Esperidião, e que o PSDB vai ter a sua coerência deputado Esperidião, à prova também. Essa questão que agora as questões que ficaram pendentes, a questão do vincular o reajuste dos aposentados sérias, né? ao salário mínimo. O senhor acredita que é um gesto de justiça social, que esse veto pode ser derrubado? Sem indicação da fonte não é responsável. Sim? Sem indicar a fonte pela qual você vai vincular a recuperação do poder aquisitivo do salário mínimo, em síntese, eu contribuía sobre 3 salários mínimos, agora estou recebendo uma aposentadoria de 1 salário mínimo e meio. Se você não der a fonte para financiar isso, não é responsável. Essa fonte seria a CPMF? Você teria que ter uma fonte. Essa discussão sobre qual é a fonte, eu propus, quando a discussão do royalty do petróleo, que além de educação e saúde, também a recuperação do poder aquisitivo do aposentado em relação ao que contribuía fosse custeada com esses recursos novos do pré-sal. Alguma fonte você tem que ter, porque a nossa política é de elevação absoluta do poder aquisitivo do salário mínimo, salvo em anos de recessão. Agora nós vamos praticamente ter essa política anulada. Se você não tiver uma fonte para que a minha aposentadoria acompanhe o número de salários mínimos que eu pagava e que estão aumentando mais do que a inflação, num período não recessivo, é uma tese, é uma proposta sem fundos. Mas temos outros vetos importantes aí para apreciar, como, por exemplo, dos terrenos de marinha, que afetam o Espírito Santo, afeta Santa Catarina, afeta 17 estados do Brasil. E aí é uma coisa muito grave, porque o governo tinha feito um acordo. O senhor pode explicar? O deputado Maxílio queria falar anteriormente. Até porque afeta Não, porque o senhor, antes, eu gostaria só que o deputado Max Filho falasse sobre a questão do salário mínimo, depois a gente volta na questão dos terrenos de marinha. Inclusive, eu ia pedir para o senhor explicar melhor a questão. Não, estou concordando. A questão do salário mínimo, o senhor acha que é possível manter esse reajuste dos aposentados, a proposta de reajuste, de equiparação de reajuste, sem uma fonte, e se essa fonte não seria a CPMF? Olha, o AMIN pede a coerência do PSDB, que lá no passado criou o fator previdenciário, que agora ajudou a derrubar o fator previdenciário na Câmara. Na verdade, naquele momento histórico, o Brasil estava vindo de um momento de hiperinflação e o PSDB conseguiu matar a hiperinflação, a inflação, e o mais difícil foi remover os escombros da cultura inflacionária do país. Essa cultura está voltando. Quer dizer, o governo atual, ele está trazendo de volta a inflação. E o imposto inflacionário é aquele que mais tira do pobre. Porque o grande, o rentista, está com o seu dinheiro no banco, está investindo em títulos, está ganhando dinheiro com a própria inflação, mas o pobre, ele não tem como se defender. Ele recebe o salário no final do mês, o assalariado, de forma geral, a classe média, recebe no final do mês, depois da inflação já ter comido boa parte do seu dinheiro, né? Então, nós enxergamos a perspectiva da remuneração do aposentado voltar a vincular ao salário mínimo, porque o momento atual não é aquele momento em que o PSDB eliminou a inflação da cultura do brasileiro. Então, nós estamos valorizando o salário mínimo, valorizando as aposentadorias. O PSDB ele tem um grande desafio, que é subir e descer, subir geograficamente na nação, norte e nordeste, mas descer socialmente no sentido de falar o que o povo entende. Então, o PSDB não é aquele partido demofóbico, como alguns tentam dizer, que é contra o trabalhador, contra o aposentado. Não! O PSDB é um partido que tem um legado histórico importante e que dialoga e que está presente na luta do trabalhador e do aposentado. Deputado Amin, a questão dos terrenos de marinha, porque esse é uma coisa bem difícil para a gente entender. Eu vou procurar ser bem conciso, mas não esqueçamos o seguinte: neste momento, a política econômica do governo colocou como cláusula pétrea, como Deus de todos nós, os juros.
os juros e o que nós pagamos de juros, cada vez juros mais elevados, porque o risco Brasil aumentou. Isso ninguém discute. Nós queremos fazer ajuste fiscal em cima, nesse momento, do trabalhador, da viúva, do pescador, queremos criar CPMF com a parceria dos governadores, mas ninguém discute quanto é que o Brasil está pagando de juros, e cada vez uma taxa mais elevada. Isso é um assunto para discussão junto com os vetos. Quanto aos terrenos de marinha, nós temos três assuntos de terreno de marinha. Temos uma medida provisória que foi editada agora, dia 31 de agosto, que é uma réplica, ninguém falou isso ainda, da medida provisória 1647 do Fernando Henrique Cardoso, em 98. É uma réplica. Pega uma e encosta na outra. Você vê que o governo está aproveitando muita coisa dos tucanos nesse caso. Segundo, nós temos a Lei 13.139, que tinha sido proposta pelo governo, sobre a qual fizemos um acordo. O acordo foi aprovado na Câmara e no Senado, e mesmo assim o governo vetou o que tinha acordado, e você sabe que isso no parlamento é inadmissível. Fez um acordo, tem que cumprir. O governo vetou alegando que as circunstâncias econômicas mudaram. Por exemplo, a participação dos municípios, onde o governo arrecada, o governo federal, sem dar nenhuma contrapartida, pelo menos que os municípios participem com 20% dessa receita. Vetou. Isso está sendo apreciado. Da receita do que é arrecadado nos terrenos de marinha. Exatamente. E o governo não faz nada em torno dos terrenos de marinha. Os terrenos de marinha, o que são, deputado? A gente pode E finalmente temos uma PEC, aliás, 4 propostas de emenda à Constituição, que extinguem o Instituto, essas PECs, o Instituto dos Terrenos de Marinha, que são o quê? 33 metros medidos sobre a partir da média pré-mar de 1831. Então você tem que ter uma técnica para saber onde é que era a média pré-mar de 1831, contar 33 metros nesta área, seja promontório, seja praia, seja costa. A propriedade é da União, e se você quiser ocupar, ter o foro ou se transferir o domínio da área para um outro, você paga taxa de ocupação, foro ou laudêmio, sobrepondo-se ao IPTU que você paga, sem nenhuma contrapartida. É um aluguel que o governo federal cobra no município que você administra, que você tem que cuidar do lixo, tem que impedir invasões, tem que fazer infraestrutura em áreas de interesse, como balneários, por exemplo, e mesmo áreas urbanas. Agora, a extinção, então, extingue temos 3 iniciativas. Uma renda importante dos municípios. A terceira é para extinguir esse instituto que só existe no Brasil. E foi criado para beneficiar a coroa. Agora nós estamos na República, mas o terreno de marinha foi ficando. Mas esses 3 tópicos, destes 3 tópicos, remanesce um, que são os vetos, que também não foram apreciados ainda. E, aliás, o governo perdeu, o governo está dizendo que ganhou, o governo conseguiu 120 votos, incluindo votos não. A última votação recupera. Estava em 126 quando o presidente Renan encerrou a sessão. O governo conseguiu botar em votos 126, sendo que alguns do PMDB eram para obstruir. Não, para derrubar o veto. Perfeito. Ou seja, nos 126 que ele colocou, tinha voto contra o governo. Essa foi a vitória do governo. A última votação foi essa. E a questão dos terrenos de marinha, deputado Max Filho, só para a gente encerrar. Terrenos de marinha, aqui em Brasília, para a pessoa entender, o que afeta? É uma nova CAP federal, não é isso? Quer dizer, o governo federal tem uma imobiliária chamada Terrenos de Marinha, que cuida desses terrenos no Brasil inteiro. O fato é o seguinte, não há vento bom quando a nau está sem rumo. O governo propôs uma lei, a iniciativa foi do governo, fez um acordo na Câmara, no Congresso Nacional, o Congresso votou aquilo que se acordou e a presidente vetou. Então, quer dizer, nós estamos vivendo nesse momento. O Congresso votou o quê e a presidente votou isso, 20% da receita para os municípios e o laudêmio, que é o imposto de transmissão, é mais um imposto. Quando você tem um terreno que pega terreno de marinha e terreno aludial, você paga ITBI na prefeitura pela transferência do todo. E para a União ainda paga
pela transferência daquela parte. E o governo federal quer cobrar sobre as benfeitorias também. Agora, isso então, isso foi acertado e foi vetado. E o veto não foi apreciado, ele foi destacado. E quando da última votação, na famigerada sessão dos vetos, aí, que entrou pela madrugada, ele não foi votado, né? Esse destaque, foi aí, na ocasião, foi aí que parou parou a sessão, se derrubou a sessão e vai ser apreciado numa próxima sessão do Congresso Nacional. Bom, vamos aguardar. Muito obrigada, deputado Max Filho. Muito obrigada, deputado Espiridião Amin. O Brasil em Debate termina aqui, mas você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.